Dando sequência aqui, então, à aula 1, né, de introdução. Os próximos passos, então, o que a gente vai fazer na sequência, né? Como eu comentei com vocês, a gente vai ter uma distribuição de dados, né, medidos através das features, né? Por enquanto não estamos discutindo muito como a gente vai obter essas features, né? Então, estou chamando simplesmente aqui de feature x1 e a feature x2 aqui, da classe azul aqui, né? Vou chamar então de classe A e a classe vermelha, a classe B. Eu quero é tentar encontrar uma forma de separar esses dados, ou seja, construir um classificador, que pode ser um classificador, por exemplo, linear, né, uma reta, que separa a classe A da B, de tal maneira que eu possa usar esse classificador para classificar novos padrões que eventualmente eu meça por meio das features x1 e x2. Então, o foco principal, como eu falei para vocês, é a classificação. A gente vai ver os outros tipos de problema aos poucos na sequência, né? A gente vai começar com a classificação e o objetivo principal é como que a gente faz para matematicamente e computacionalmente determinar quem é esse separador aqui, quem é essa reta. Pode ser uma reta, pode ser uma curva qualquer, né? Como que a gente faz para obter uma expressão para esse separador, para que a gente possa, então, por meio dessa expressão matemática, por exemplo, né, usar essa informação para depois separar o que cai do lado A ou do lado B aqui, medindo as features de um novo padrão, de um novo exemplo. Então, deixa eu trocar a tela aqui. Eu vou abrir um exemplo aqui na tela de desenho aqui, né? Então, por onde que a gente vai começar isso aí, né? A gente vai tentar, os primeiros modelos, ou os primeiros classificadores, os primeiros separadores que a gente vai fazer aqui, são separadores baseados em probabilidade, teoria de probabilidades. Então, a gente vai começar com os classificadores que a gente chama probabilísticos ou modelos estatísticos. Vou falar mais sobre eles nas próximas aulas, tá? Mas qual que é a ideia geral? Sem entrar em detalhes em como, tá? Mas o objetivo principal aqui é a gente vai modelar uma função densidade de probabilidade, que, grosso modo, vai dizer para a gente aqui como que esses dados se distribuem tanto da classe A, classe vermelha, quanto da classe B, classe azul aqui, né? Então, a gente vai modelar essa função densidade de probabilidade, que daqui a pouco eu digo para vocês o que é isso, né? E como que a gente faz, né, para determinar essa informação. E com base nessa função densidade de probabilidade que diz para a gente como que esses dados se distribuem, uma expressão matemática para essa distribuição, como que eles se espalham aqui no espaço de features, né, das features x1 e x2, com base no cruzamento, ou onde as funções de densidade e probabilidade elas têm essa intersecção, a gente vai determinar qual é esse classificador, por onde passa essa reta. Então, modelos que usam essa abordagem por meio de modelagem da função densidade de probabilidade para as classes e depois, a partir dessa função densidade de probabilidade, elaboram por onde passa o classificador, eu vou até trocar ele de cor aqui para ficar mais fácil de ver, isso é o que a gente chama de modelos probabilísticos ou modelos estatísticos. Tá? Então, a gente vai dar uma volta aqui para falar como que a gente determina essa PDF, voltar em alguns conceitos básicos de probabilidade aqui, para depois, lá na frente, a gente vai ver como que a gente obtém esse separador aqui. Né? Então, é uma volta grande aqui na teoria de probabilidades, a gente vai ficar um tempinho aqui falando sobre isso. Então, por isso eu optei aqui nesse primeiro momento falar de alguns conceitos básicos de probabilidade, para só na sequência a gente depois ver como construir esse classificador. Então eu vou retomar desde a probabilidade básica aqui até o teorema de Bayes, função de densidade de probabilidade e outros conceitos que são relevantes para a gente entender, pelo menos, a visão geral disso tudo aqui. Se você nunca viu probabilidade antes, talvez você tenha uma certa dificuldade aqui na interpretação dos conceitos, mas eu vou tentar ser o mais autocontido possível aqui, né? E eventualmente, se você identificar que tem pontos que ainda assim não é o suficiente para o seu conhecimento prévio de probabilidade,
Depois você pode me sinalizar em que pontos você não está entendendo para que a gente possa refinar essa informação. Então, como eu falei, já que a gente vai falar de modelos probabilísticos, eu tenho que começar aqui falando de alguns conceitos iniciais de probabilidade. E o mais importante deles é o conceito da probabilidade em si, né? Então, o que tem a ver probabilidade com reconhecimento de padrões antes da gente expor a definição formal de probabilidade? Em reconhecimento de padrões, a incerteza, o grau de incerteza, ou o quão certo ou incerto eu estou sobre uma determinada característica, um padrão, é um conceito-chave, né? Ele é muito recorrente no contexto de reconhecimento de padrões, o conceito de incerteza. Por quê? Porque aprendizado, tá fazendo aqui, identificar esses padrões, ou aprender, né, o que está escondido por trás desses padrões, né? Aprender o separador, o classificador, aprender os grupos, né, no contexto de agrupamento, de aprendizado não supervisionado. Ou seja, esse processo de aprendizado, né, normalmente se usa até o termo aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina, como, de uma certa maneira, um sinônimo, grosso modo, aí, de reconhecimento de padrões. A incerteza, então, a redução da incerteza, ela está relacionada diretamente com o aprendizado. Ou seja, quando eu reduzo a incerteza, eu tenho sobre uma distribuição de padrões, o que eu estou fazendo de uma certa maneira é realizar o que a gente chama de aprendizado, ou esse aprendizado, mais no nosso contexto aqui, de máquina, né? Computacional, né? Então, se eu estou reduzindo incerteza, eu estou aprendendo. E como que eu meço incerteza? Bom, probabilidade é uma maneira, um caminho, né? Para a gente poder medir isso, né? Então, de uma maneira bem simples aqui, direta, o que que é a probabilidade? A probabilidade de um evento é a fração de vezes que esse evento ocorre em relação ao número total de tentativas. Um limite aqui, né, matematicamente pensando, em que o número de tentativas tende a infinito. Esse é o conceito que a gente vai usar como base aqui de probabilidade. Né? Em cima disso, eu vou trazer para vocês aqui algumas regras básicas de probabilidade para que a gente possa tratar matematicamente operações que envolvam probabilidades. Operações essas que, na verdade, facilitam algumas coisas para a gente no contexto de redução de incerteza. Então, eu vou apresentar essas regras e depois a gente vai voltar aqui aonde que existe essa ligação com essa história da redução da incerteza. Tá? Então, as regras básicas de probabilidade são duas, né? Na verdade são três, mas a terceira é decorrente dessas duas, então eu vou falar primeiro sobre essas regras básicas, que é a regra da soma e a regra do produto, e depois falar da terceira, que é a regra recorrente dessas duas aqui. Então, o que é a regra da soma? Então, a probabilidade, por enquanto eu não estou muito preocupado com P maiúsculo e minúsculo aqui. Vamos pensar que esse P aqui é só a probabilidade de um evento X. Mais formalmente, quando eu tenho P de X representado aqui, eu tenho uma probabilidade que eu chamo de marginal, porque só tem uma variável aqui dentro, né? Só tem essa variável X, então é a probabilidade marginal de X aqui, né? Então, essa probabilidade aqui, que é exatamente a que eu acabei de definir, tá? Depois vai ter uma certa distinção do P maiúsculo e minúsculo, mas por enquanto eu vou pensar que esse P minúsculo que eu estou representando aqui é o P que eu acabei de definir. Tá? Então, a probabilidade de um dado evento X aqui, né, dessa variável representada por X aqui, ela pode ser escrita de acordo com a regra da soma, que diz o seguinte: se eu pegar essa probabilidade conjunta, ou seja, a probabilidade dessas duas variáveis x e y, a probabilidade de x e y, então eu uso esse x, y para representar o que eu chamo de probabilidade conjunta. Já vou dar uma noção um pouco mais intuitiva disso, tá? Mas se eu somar para todos os valores de y, pensando que y aqui é uma variável discreta, tá? Nesse caso, para simplificar, se eu somar para todas as possibilidades que eu conheço de y, essa probabilidade conjunta de x e y, eu vou obter a probabilidade marginal de x. Ou seja, somando todas as condições possíveis de y, dessa distribuição conjunta, eu tenho a probabilidade de x. Eu já vou explicar de uma maneira um pouco mais intuitiva o que isso significa. Tá? Isso aqui eu estou pensando no caso discreto, por isso é um somatório, mas nada impede que isso seja escrito para o caso contínuo por meio de uma integral, né?
onde eu vou ter um P de xy aqui, e aí eu vou fazer esse somatório para todos os y, né? Então, isso aqui também pode ser uma integral. Eu não vou falar muito do caso contínuo, vou retomar ele mais adiante aí para alguns pontos específicos, mas por enquanto a gente está no cenário só discreto, somando aqui em relação às condições de y. E aí eu tenho uma outra regra, que é a regra do produto, que diz que a probabilidade conjunta de x e y, então a vírgula sempre associa ao e. Então, se tem uma vírgula ali, é o e, x e y, ela é dada por uma probabilidade condicional. O que é uma probabilidade condicional? É uma probabilidade de y, dado que x ocorreu. Dado que, então, esse símbolozinho aqui, ó, é o dado que x ocorreu. Então, qual é a probabilidade de y, dado que eu observei x? Né? Então, se eu pegar essa probabilidade condicional, de y dado x, e multiplicar pela probabilidade de x, então, eu também tenho a probabilidade conjunta de x e y. Claro que eu posso combinar essas duas regras aqui, né? Então, eu posso simplesmente substituir o que eu tenho aqui dentro, né? Basicamente, essa informação, se eu colocar aqui dentro do somatório, né? Combinar essas duas regras aqui, eu tenho o que a gente chama de teorema de Bayes. Então, o que é o teorema de Bayes? O teorema de Bayes ele é uma junção não direta, né? Um pouco mais de álgebra aqui para chegar nele, mas é uma junção, a grosso modo, aí da regra da soma e a regra do produto de probabilidade, que nos permite fazer o que a gente chama, numa forma um pouco mais simplificada, de inversão de probabilidades. Ou seja, se eu quero determinar qual que é a probabilidade do evento y dado x, ou a probabilidade da variável y aqui, dado que x ocorreu, eu posso aplicar o teorema de Bayes que diz o seguinte: eu pego a probabilidade de x dado que y ocorreu, isso que se chama inversão de probabilidades, né? Multiplico pelo p de y, divido pelo p de x, então eu obtenho essa probabilidade aqui. Então, a gente chama de inversão porque eu tenho x dado y, né? Conheço o p de y, conheço o p de x, quero inverter essa probabilidade, ou seja, eu quero saber quanto que vale o y dado x. Para fazer isso, então, eu combino todos esses caras aqui e obtenho essa probabilidade de y dado x. Essa outra probabilidade condicional. Também já vou explicar intuitivamente o que isso significa. Só estou colocando a definição matemática. A gente já vai ver a intuição por trás desse negócio aqui, como usar essas informações, primeiro de uma maneira mais genérica e depois no contexto de reconhecimento de padrões. Uma coisa interessante é um exercício legal assim que você pode fazer inclusive agora, é tentar pegar essas duas informações da soma e do produto e tentar derivar o teorema de Bayes aqui. Relativamente simples, né? Em poucas etapas você consegue chegar nessa informação. Vai precisar de umas informações a mais aqui, mas eu acredito que você consegue determinar isso facilmente por conta. Então, sugiro que antes da gente continuar, para o vídeo aí, pausa ele, tenta fazer essa derivação e a gente já continua a partir daqui. Eu quero colocar só a definição matemática e agora falar um pouco da parte de interpretação dessas coisas aí. Bom, então, se você conseguiu chegar no resultado, é um bom sinal, né? Significa que você já está mais ou menos entendendo como que você desenrola a álgebra dessas coisas aí, né? Tá. Vamos então tentar olhar para essas coisas de um ponto de vista um pouco mais mais intuitivo, né? Então, vamos supor que a gente tenha uma caixa, por exemplo, uma caixa de madeira, dividida, né, em baias, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baias, né? Lugares aqui, espaços, né? Imagina que é uma caixa de, por exemplo, 2 metros por 1 metro aqui, né? E eu divido em seções iguais aqui, né? Essas baias, né? Então, 9 ao longo desse eixo X aqui e 2 ao longo de Y, né? Então, X pode ocupar 9 posições e Y 2. E vamos supor que, né, nessa caixa a gente arremesse bolas, né? Bolinhas, por exemplo, pequenas bolinhas de gude, por exemplo, né? Vai arremessando isso aí e
Depois de arremessar uma quantidade de bolas aqui, uma, duas, três, não sei quantas aqui, mas essa quantidade de bolinhas azuis que a gente está vendo aqui, a gente tem essa distribuição de bolinhas aqui nas baias do eixo Y e nas baias do eixo X. Então, se eu olhar essa distribuição das bolinhas aqui ao longo de X e Y, o que eu tenho é a probabilidade conjunta de X e Y para os lugares onde essas bolinhas podem cair. Vou chamar de mais prováveis aqui, muito embora com uma certa restrição mais matemática formal ao uso desse termo, mas para esse momento aqui acho que ele serve. Então, se eu olhar essa distribuição das bolinhas de X e Y, o que eu tenho é essa visão geral aí da probabilidade conjunta de X e Y. Né? Se eu quiser uma probabilidade marginal, por exemplo, uma probabilidade de Y, o que significa probabilidade marginal? Probabilidade marginal, eu somo a probabilidade conjunta, tirando fora aquela variável que não me interessa mais. Então, eu somo em relação àquela variável que não me interessa mais. Então, por exemplo, se eu quero a probabilidade de X, eu somo em relação a Y, a probabilidade conjunta. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero a probabilidade de X, que é essa que está aqui embaixo, Y não me interessa mais. Então, eu vou somar para todas as condições de Y. Somando para esse caso aqui, eu tenho 3. Vou colocar aqui, ó, 3. Somando aqui, eu tenho 6. Somando aqui, eu tenho 7, eu acho, ou 8. Dá para conferir depois ali. Enfim, você vai somando cada um desses valores aqui. E o que você vai ter é essa distribuição, o valor dessa probabilidade marginal aqui de X, né? Independente de quanto Y vale. Então, na média, se a gente for olhar aqui, ó, é mais provável que as bolinhas caiam mais para o meio, né, da caixa do que nas extremidades. Do ponto de vista, olhando para X, é como se eu tivesse um observador aqui, né, olhando aqui, né, então ele está olhando para a caixa com esses olhos aqui, né, não interessa onde o Y caiu, só está vendo aonde o X caiu. Né? Mesma coisa pode valer para o Y. Agora não me interessa mais quanto vale o X, né? Me interessa quanto que vale o Y. Então eu vou somar todas as condições de Y aqui. 1, 2, 3, tal, tal, tal. Estou montando esse histograma, que é basicamente uma contagem da quantidade de uma determinada coisa num determinado intervalo. Então a quantidade está no eixo Y e o intervalo está no eixo X, né? Então tem um intervalo aqui para 2, um intervalo aqui para 1, né? Os valores de Y, né? Então estou montando esse histograma que é basicamente uma contagem. Estou dizendo que esse histograma representa para a gente a probabilidade. Também tem algumas restrições matemáticas aqui, mas, de novo, não interessa muito isso agora para a gente, tá? Interessa é pensar em termos do uso dessas regras aqui de uma maneira mais simples possível. Então, olhando aqui, somo todos esses caras aqui, tem a posição 2 e tem a posição 1. Então, é mais provável, em geral, aí, né, de novo, a grosso modo, que as bolinhas caiam na parte de baixo do que na parte de cima dessa caixa de madeira que a gente está imaginando aqui, né? E, por último, eu tenho aqui uma probabilidade condicional, ó. Então, qual que é a probabilidade de x dado que y é igual a 1? Ou seja, eu sei que o y vale 1. Então, não me interessa mais nenhum valor cujo y é igual a 2, porque a única coisa que me interessa são os y igual a 1. Eu vou pegar esses y igual a 1 e vou jogar para cá. Então, no começo eu tenho, de novo, 3. Né? Novamente, uma distribuição bem parecida aqui, né? Com o que eu tinha nessa probabilidade marginal aqui. Mas veja que agora as últimas duas posições elas são nulas, né? Ó, tenho 0 aqui e 0 aqui. Porque agora não me interessa mais o y igual a 2, só o y igual a 1. Então, por isso que eu estou condicionado, ó, esse dado aqui, né? Condicionado que o y é igual a 1. Eu estou dizendo que eu sei quanto que o y vale, né? E por conta disso, então, eu levantei essa probabilidade condicional, né? Cortei ali a parte da análise que me interessa. A gente está aqui no caso discreto, que é o mais simples, é mais direto, mas para vocês terem uma intuição sobre essa interpretação dessas coisas. Tá? Agora eu vou tentar, ainda nesse contexto, colocar um exemplo numérico do uso dessas regras de probabilidade e já colocando o gancho, então, para o que isso tem a ver com reconhecimento de padrões. Tá? Então vamos imaginar o seguinte problema. Vamos supor que a gente tem duas caixas, uma caixa vermelha
Então, é essa caixa aqui, né? Vermelha e outra azul. Vou usar as letras R e B, tentar deixar tudo em inglês aqui, porque a minha notação matemática está com essas letras, então vai ficar mais fácil depois para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com a notação, né? Tenho caixas, então tem uma caixa vermelha e azul, e dentro de cada uma dessas caixas eu tenho laranjas, que é a laranja aqui, né? Orange. E a maçã, que é uma maçã verde aqui, né? Que eu vou usar o A de Apple aqui para representar elas, né? Então tenho 2 maçãs e 6 laranjas aqui. Tenho uma laranja aqui dentro e 3 maçãs nessa caixa azul, né? Porque eu tenha essa distribuição de caixas e frutas, né? Vou imaginar as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual que é a probabilidade de eu selecionar uma maçã? Dependendo da caixa. Pergunta simples. Qual a probabilidade de selecionar uma maçã? Então, pense um pouquinho sobre essa pergunta. Pare o vídeo se for o caso aqui, né, para raciocinar melhor sobre ela. E pense como que você faria para formular, resolver matematicamente essa probabilidade. Uma vez que você tem uma estratégia ou conseguiu rascunhar alguma coisa, dá sequência ao vídeo aí. A outra pergunta, essa aqui daí já é bem relacionada a reconhecimento de padrões, já vou dizer o porquê, né? Dado que foi observado uma laranja, qual que é a probabilidade da caixa escolhida ser a azul? O que a gente vai fazer agora? Vai tentar resolver essas duas perguntas usando essas regras que eu acabei de mostrar para vocês. A regra da soma do produto e o teorema de Bayes. Mas antes eu destaquei essa pergunta 2, vermelha. Eu queria que você pensasse como que você resolveria ela. E outra coisa importante, o que isso tem a ver com o nosso contexto de reconhecimento de padrões? Veja, a pergunta é a seguinte: dado que foi observada uma laranja, qual que é a probabilidade da caixa ser escolhida será azul? Isso aqui tem muito a ver com o nosso contexto pelo seguinte: algumas das perguntas que a gente vai responder aqui são do tipo: dadas essas features que eu acabei de observar, as características que eu acabei de medir, qual que é a probabilidade dela pertencer à classe 1, à classe 2, à classe 3 e assim sucessivamente? Então veja que essa pergunta é o cerne, né? É o núcleo básico aí das perguntas de classificação, olhando sob a ótica de probabilidade, né? Nem sempre a gente vai olhar sob essa ótica, a gente vai ver também outras formas de enxergar essa pergunta, né? Então, essa segunda pergunta, se a gente conseguir resolver isso aqui matematicamente, a gente já vai ter uma intuição do que está por trás dessa visão probabilística de reconhecimento de padrões. Visão probabilística de reconhecimento de padrões é basicamente responder essa pergunta número 2. Então, de novo, pare o vídeo, pense como que você resolveria essa pergunta número 2. Uma vez que você tem a resposta, continua o vídeo a partir daqui para a gente ver como que é a solução usando essas regras da soma do produto que eu acabei de definir. Então vamos para as leis básicas de probabilidade para resolver essas coisas aqui. Então primeiro que eu vou fazer, deixa eu só colocar de novo aqui que eu perdi o Apple aqui, né? Então esse cara é A de Apple, esse é O de Orange, aqui também. Red Blue aqui, né, das caixas. Eu vou começar, antes de aplicar as leis básicas e de responder as duas perguntas, eu só vou, digamos, montar o meu problema aqui, calculando aquilo que eu já sei. Então, o que eu já sei? Por exemplo, a probabilidade da caixa, basket aqui, né, ser a red, né, estou dando essa informação para vocês aqui, é 4 décimos, ou seja, é um pouquinho menor do que a azul. Então, a probabilidade da box ali, né, ser a blue, então, é 6 sobre 10. Só temos duas caixas, então essa probabilidade tem que somar para 1, né? No caso discreto aqui, né? E binário, né? Dessas duas caixas aí. Outras informações que a gente pode levantar. Probabilidade da fruta, o F aqui de fruta, né? Então o B, deixa eu anotar aqui que às vezes isso aqui pode gerar confusão. B maiúsculo, então, é de box. E o F é de fruta, né? Então, probabilidade da fruta ser apple, dado que box é igual a red. Então, qual que é a probabilidade de ser apple aqui? Se eu tenho duas apple e 6 orange, né?
Então, eu tenho 2 sobre 8, né? É a mesma coisa aqui, 1/4. Se a probabilidade de ser Apple nessa caixa é 1/4, então Orange é 1 menos 1/4, que é 3/4. Eu tenho 6 de 8, né? Mesma análise a gente pode fazer para a caixa azul aqui, né? A probabilidade da fruta ser Apple, dado que a caixa é azul agora, né? Então eu tenho 3/4, 3 apples para 4 frutas no total. E o complemento disso aqui para 1 é 1/4, né? Então de laranja eu tenho 1 no total de 4. Só levantando coisas que vão ser úteis depois. Vocês já vão ver aonde que eu vou usar essas informações. Então, algumas restrições. Como eu falei, a probabilidade da caixa ser vermelha mais a probabilidade de ser azul tem que dar 1, né? Então, 6 mais 4 sobre 10 ali tem que dar 1, né? A probabilidade das frutas dentro das caixas também tem que ser 1. Então, a probabilidade da fruta ser Apple e Orange, dado que a caixa é Red, tem que ser 1. E a mesma coisa vale para a caixa azul, né? Então, o somatório das frutas dentro da caixa também tem que ser 1. Então, essa é uma restrição que a gente usou tanto aqui quanto aqui. Restrição implícita de probabilidade discreta, né? Agora, dadas todas as informações que a gente levantou, né? Voltamos para as perguntas. Começando com a primeira, que é mais simples. Qual é a probabilidade de escolher maçã? Então, a pergunta é, eu quero saber qual que é a probabilidade da fruta ser igual a maçã. Independente da caixa, né? Veja que agora eu não estou dizendo qual é a caixa. Se eu estivesse dizendo qual é a caixa, a resposta está aqui, para todas elas. Mas eu não estou dizendo qual é a caixa. Então, a minha pergunta é, qual que é a probabilidade do F ser igual a o A? Mas eu não estou dando essa informação aqui da localização. Então, para isso, eu vou usar essa marginalização, ou a regra da soma, né? Para tentar responder essa pergunta. Por quê? Porque aqui eu tenho exatamente o que eu preciso. Ó. O x, eu posso substituir ele por f igual a A. É o cenário que eu estou buscando aqui, né? O evento que eu estou buscando. E aí, substituir isso dentro dessa equação aqui e tentar resolver. Sugiro você parar novamente o vídeo, dada essa informação que eu acabei de colocar aqui, tentar escrever essa equação com essa restrição que eu acabei de colocar aqui. A gente já vai conferir, mas é importante você tentar por conta. Então, tenta fazer aí e a gente já continua. Bom, então vamos lá. O que eu quero? Eu quero a probabilidade do F ser igual ao A. Então eu vou ter que somar para todas as caixas, né? Então eu vou ter que procurar o F igual a A, né? Então onde eu tenho X aqui, ó, eu tenho F igual a A. Toda vez que eu observar X aqui na equação, vai ser F igual a A. E quem que é o Y? O Y, são as caixas, na verdade, né? Então o Y pode ser B igual a red ou B igual a blue. B minúsculo, né? Então, eu vou ter uma primeira situação onde eu quero a probabilidade do F igual a, dado que o B é igual ao red. Então, eu tenho que substituir o Y por B igual ao red aqui e aqui, né? Então, por isso que fica B igual a red aqui, né? Mais probabilidade de F igual a A, que é a mesma coisa que eu estou buscando agora, só que a caixa não é mais red, a caixa é blue. Estou somando para todas as opções de Y, ou seja, para todas as duas caixas que eu tenho. Dois casos possíveis que eu tenho para Y. Né? Veja que todas essas informações eu já levantei aqui, ó. P de F igual a A, dado que B igual a R, eu já tenho aqui, ó. Esse cara aqui é 1/4. Probabilidade de B igual a R, eu dei, né? Essa informação foi fornecida, 4 décimos. Enfim, eu estou basicamente combinando cada um desses valores aqui, né? De tal maneira que, no final, fazendo essa combinação com essa regra da soma, eu tenho 11 sobre 20. Então, eu tenho uma probabilidade ligeiramente superior a 50% de pegar uma fruta igual a Apple. Muito embora, veja bem, eu tenha 5 apples de um total de 12 frutas. Por que isso, né? Veja que a probabilidade de pegar a caixa azul é um pouco maior do que a caixa vermelha. E tem mais frutas do tipo Apple na caixa azul do que na caixa vermelha.
Então, mesmo tendo menos frutas do tipo apple no total, em função dessa ponderação, no fim das contas eu consigo ter um pouco mais de probabilidade de pegar apple do que orange, nessa conta que a gente fez, né? Então, o que a regra da soma nos fornece? Uma maneira rápida, quantitativa aqui, né? E direta de determinar qual é essa probabilidade. Dá para você fazer isso de inúmeras outras formas? Sim. Mas eu estou tentando forçar o raciocínio aqui do uso dessa informação, porque, em geral, ela facilita aí o que a gente vai usar aqui no contexto da disciplina. Agora, bom, uma outra coisa antes de a gente continuar, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de ser orange, né? Como essa soma tem que ser 1 para as frutas, né? Então, fica 9 sobre 20 aí para para orange, no caso, né? Então, mesmo tendo mais, a probabilidade de pegar uma laranja é menor, porque a caixa que tem mais laranjas tem menor probabilidade de ser escolhida. Então, o que a regra da soma fez foi colocou tudo isso em termos matemáticos aí, né? Sem precisar ficar, digamos, pensando muito nessas possibilidades. Explicitamente a gente usa a equação e resolve esse problema. Agora, outra pergunta, né? Qual a probabilidade da caixa escolhida ser a vermelha, dado que a fruta selecionada é laranja? Veja que a pergunta ela já dá um indício do tipo de coisa que a gente vai usar. A pergunta mostra o dado que, né? Então, dado que eu observei alguma coisa, qual que é a probabilidade de outra, né? Então, implicitamente o que eu tenho que usar agora é o teorema de Bayes. Por quê? Aqui, ó. Qual que é a probabilidade de uma coisa, dado que eu observei outra? Né? Então, a resposta da pergunta está aqui. Então, a chave para isso é usar o teorema de Bayes. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar o teorema de Bayes aqui. Coloquei ele aqui. Eu quero que você gaste, novamente, parando o vídeo, gaste um tempo tentando resolver, ou tentando pelo menos equacionar, da forma como a gente acabou de fazer aí, substituindo o que é o y, o que é o x, no teorema de Bayes, e tentar responder essa pergunta, né? Pare o vídeo aí, a gente já continua com essa discussão. Bom, então vamos lá. Probabilidade, então, o que eu quero? Qual é a probabilidade da caixa escolhida ser a vermelha, box igual a red, dado que eu sei que a fruta selecionada é a laranja? Então, fruit aqui é igual a orange, né? Então, eu vou aplicar o teorema de Bayes. Aqui, ó, esse cara aqui é o y, na minha equação de cima aqui, né? Esse cara aqui é o x. O que eu vou fazer? Substituir x e y em cada um desses casos, ó. Probabilidade de x dado y, f igual a O, dado que b igual a r. Probabilidade de y, probabilidade de b igual a r. Probabilidade de x, probabilidade de f igual a O. Só substituir. Todos esses caras aqui eu tenho, ó, f igual a O, dado que b igual a r, 3 quartos. B igual a r, tenho aqui que é 4 sobre 10. E f igual a O é 9 sobre 20, que eu acabei de calcular antes ali, né? Então, combinando todos esses caras aqui, ó, eu tenho 2 terços de chance. Opa, desculpa. Aqui. 2 terços de chance da caixa ser a vermelha, dado que eu observei uma laranja. Tá? Então, de novo, para essa pergunta aqui, o que essa pergunta tem de interessante? Ela fornece para a gente, dado que eu observei alguma coisa, um conjunto de features, qual que é a probabilidade disso pertencer a uma determinada classe? Então, o teorema de Bayes, ele é a base da pergunta chave que se faz em reconhecimento de padrões do ponto de vista probabilístico, né? Então, existe toda uma teoria de reconhecimento de padrões baseada no teorema de Bayes que se chama aprendizagem bayesiana, né? Porque ela é, digamos, norteada por essa pergunta. Não só nesse contexto, mas em vários outros, né? Por exemplo, qual é a probabilidade de uma determinada rede neural, né? Já adiantando alguns conceitos, né? Ter uma determinada quantidade de neurônios na camada intermediária, dado um tipo de desempenho que eu estou observando para a rede. Então, essa pergunta ela pode ser elaborada em vários contextos, né? Então, tudo que está derivado do teorema de Bayes, ou do uso do teorema de Bayes no contexto de aprendizado de padrões, a gente chama de aprendizagem bayesiana, né? Ou abordagem bayesiana de reconhecimento de padrões.
A gente vai discutir mais sobre isso na sequência. Outras definições importantes antes da gente continuar. Então, o que é função densidade de probabilidade? Então, vamos supor que eu tenho uma variável x aqui, tem uma distribuição, ou seja, pode assumir diferentes valores aqui, contínuos, inclusive, aqui dentro desse intervalo. Pode receber qualquer valor aqui, né? Então, o que significa essa probabilidade, essa função densidade de probabilidade, que é esse P de x agora minúsculo, tá? Em geral, a gente vai usar a letra minúscula para a função densidade de probabilidade e deixar a letra maiúscula P para as probabilidades clássicas que a gente estava vendo até então, né? Então, o que é esse P de x aqui? Esse P de x está relacionado, né, com a função densidade de probabilidade, ela está relacionada com a probabilidade que essa variável x, né, o valor de x, esteja dentro de um intervalo aqui, ó, de x até x mais delta x. Esse delta x aqui é esse intervalinho pequeno aqui que a gente está observando. Então, essa probabilidade ela é dada por P de x vezes delta x, na medida que esse delta x tende a zero. Então, quando esse cara tende a zero aqui, e eu multiplico esse valor pelo valor de P de x, né? Ou seja, o que está aqui no eixo y é o próprio valor de P de x, né? P de x minúsculo aqui, né? Eu tenho essa probabilidade. Então, esse conceito aqui é o que está por trás da função densidade de probabilidade. Ela, de uma certa maneira, assim, mais grosseira, né? Ela diz para a gente como que os dados se distribuem em termos de probabilidade, valores mais frequentes, vai lá, né? Ao longo de uma determinada variável x, que pode ser em uma dimensão, duas ou n-dimensional, né? Algumas propriedades interessantes da função densidade de probabilidade. Ela vai ser sempre maior ou igual a zero, né? E a integral dela de menos infinito a mais infinito tem que dar 1. Na verdade, por conta dessa restrição aqui, a gente acaba tendo que a área, né, dessa curva de função densidade de probabilidade, ela tem um valor unitário, né? Esse P de x, P maiúsculo de x aqui, né, em azul desenhado, é o que a gente chama de a probabilidade cumulativa, né? Então, CDF, na verdade, né? O P minúsculo, então, é o PDF, Probability Density Function, né? Então, esse aqui é o PDF. E esse cara aqui, então, é o CDF, Cumulative Distribution Function. E como que ele é, o que que ele significa, né? Ele é basicamente uma integral que vem de menos infinito até um determinado valor z, né? Então, por exemplo, z varia aqui, né? Pode assumir diferentes valores ao longo de x aqui, né? Posso ter um z1 aqui, posso ter um z2 aqui, né? E como ele é a integral, ou ele é a área, né? À medida que o x tende a infinito, essa área aqui tende a esse valor do p de x aqui tende a 1, né? Então, o limite desse cara aqui é 1, por conta dessa restrição que a gente colocou aqui na definição da PDF. E se eu derivar a p de x, já que eu integro a função densidade de probabilidade para obter a cumulativa, se eu derivar a cumulativa, eu obtenho a PDF. Aqui são coisas que vão aparecer bem pouco mais adiante, mas acho importante relembrar. O que é interessante disso tudo aqui? O que é a PDF? Ela vai dizer para a gente, a grosso modo aqui, tá? Como que os dados se distribuem em relação às variáveis. No nosso caso de reconhecimento de padrões, o que a PDF nos diz? Voltando aqui para aquele meu desenho, né? Ela vai dizer como que os dados se distribuem, né, em termos de probabilidade, vai lá, para cada classe em função das features, né? Então, é uma medida de distribuição desses dados no espaço de features para cada classe. Lembrando que isso é uma representação matemática, uma expressão matemática, né? Então, ela vai fornecer para a gente uma expressão matemática que define essa distribuição. Bom, existem várias funções de densidade e probabilidade, né? Existem diferentes formas de a gente representar. A mais clássica de todas, que vocês já devem ter estudado, é a gaussiana, né? A mais clássica ainda é o caso unidimensional. Então, a gaussiana tem essa cara como se fosse um corte de um sino aí, né? Com um valor máximo aqui. E uma determinada abertura, né? Que pode ser mais larga ou mais estreita aqui, né? E, matematicamente, ela é representada por essa expressão aqui, né? Então, a PDF,
Função densidade de probabilidade gaussiana, ela é 1 sobre raiz de 2π vezes esse sigma. Quem que é esse sigma? Sigma aqui é o desvio padrão, né? Então ele está relacionado com a abertura desse negócio aqui. Quanto maior esse sigma, mais larga é essa gaussiana, né? E quanto menor, mais estreita, né? E o valor máximo, né, o pico aqui, ela entra dentro desse μ. Esse μ é a média, né? É o valor máximo da gaussiana, o pico dela, né? E está dentro desse exponencial aqui, menos x. X é a variável que tem aqui unidimensional, né? Esse x aqui, a gente está dizendo como que varia ao longo desse x, né? Varia com essa cara aqui, tem essa média e essa variância, esse desvio padrão. E o valor máximo desse cara aqui vai ser sempre a média. Então, o pico aqui está em 1, significa que a média dessa gaussiana é 1. A média ela pode ser calculada pela esperança, né, definição de esperança matemática, que é basicamente uma integral de menos infinito a mais infinito de x vezes p de x dx. Então, se eu pegar cada x e multiplicar pelo valor de p de x aqui, né, o que eu vou obter nos finais aqui é a média, né? Que é fácil de ver, ó, se você pegar cada x aqui e multiplicar pelo p de x, os valores positivos aqui anulam com os negativos, então vai dar uma média de zero, né? Vai ser uma forma de ver a definição da média. Enquanto que o sigma ao quadrado aqui é a esperança de x menos μ, né, ao quadrado. Então, é a resolução dessa integral aqui que vai determinar quanto que vale o sigma square aqui, né, o sigma ao quadrado da gaussiana. Então, só lembrando que o sigma sem o quadrado aqui é o desvio padrão, né? Diz quão larga ou quão estreita é a abertura da gaussiana, né? E o sigma ao quadrado aqui, o sigma square, é a variância, né? A gente, às vezes, se refere mais à variância até do que ao desvio padrão. Mas o que é importante? Se você conhece a média e o desvio padrão, você tem condições de definir qual que é a expressão matemática para uma PDF gaussiana. Então, ela é uma PDF parametrizável, né, por dois parâmetros, que é a variância, o desvio padrão, e a média. Conhecendo esses dois caras, você conhece completamente a distribuição gaussiana de uma determinada variável x, né? Estou pensando aqui no caso unidimensional, mas isso pode ser estendido para o caso multidimensional sem restrições, né? Inclusive, até aqui na sequência, né, como que eu represento o caso multidimensional de uma função, uma PDF gaussiana. Então, qual é a diferença do caso unidimensional para o caso multidimensional? No unidimensional, então, eu só vou ter uma variável x, né, e a PDF vai ter essa cara aqui. No caso multidimensional, então, eu tenho o x deixa de ser uma variável única, né, e passa a ser um vetor. Então, não é mais um escalar, esse cara aqui é um vetor. Veja que eu até estou usando o negrito aqui para representar esse cara aqui, justamente para destacar que isso é um vetor. A notação vai ser bem usual aqui nas nossas aulas. E aí aquela expressão matemática, ela deixa de ter aquela cara que eu mostrei para vocês antes ali, né? Continua sendo uma exponencial também, mas ao invés de eu falar em variância e média, o que eu tenho é uma matriz de covariância, né? Então, esse sigma aqui é a matriz de covariância. E o que eu tenho aqui é um vetor de médias, né? Então, se eu conheço o vetor de médias e conheço a matriz de covariância, então eu consigo colocar nessa expressão matemática aqui e caracterizar completamente essa PDF multidimensional gaussiana. Claro, tem que conhecer quem é essa matriz de covariância, calcular essas informações que estão aqui, né? Determinante, tirar a raiz quadrada desse cara, exponencial de menos meio, x menos o vetor de médias transposto vezes a inversa da matriz de covariância, vezes x menos μ, né? Então, se eu substituir isso aqui, o que eu tenho é uma expressão analítica que determina como que a função densidade de probabilidade se comporta para diferentes valores de x, para esse vetor x, né, que agora não é mais uma variável só, unidimensional, são várias dimensões, duas ou mais no caso, né? Então, aqui está uma forma de calcular o vetor de médias e o sigma. Eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, eu vou deixar mais para frente, né?
que eu vou fazer aqui com vocês é tentar interpretar um pouco mais o que significa o vetor de médias e a matriz de covariância. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma matriz de covariância com esses valores aqui, ó, sigma 1 ao quadrado, sigma 1, 2, sigma 1, 2 aqui, sigma 2 ao quadrado, tá? Esses valores aqui só para a gente ter uma ideia. E um vetor de médias aqui, que vai ter, por exemplo, x1 e x2. Então, eu estou num caso bidimensional. Então, estou num caso bidimensional, o vetor de médias tem duas dimensões e a matriz de covariância é 2 por 2. Tá? Só para a gente tentar interpretar o que a matriz de covariância e o vetor de médias dizem nesse caso 2D. Tá? Primeiro caso aqui, ó, vamos supor que eu tenha uma matriz de covariância onde o sigma 1 e o sigma 2 são iguais. Supondo que esses dois caras aqui estão zerados para simplificar. Tá? Sigma 1, 2 na diagonal, fora da diagonal principal. Tá? Então, o que acontece quando a matriz de covariância tem essa cara aqui? Sigma 1 ao quadrado é igual a sigma 2 ao quadrado. O formato da gaussiana, né, se eu for fazer um corte aqui, né, em qualquer região dela, por exemplo, essa daqui, né, e for olhar isso de cima, né, olhar aqui, né, o que esse corte está mostrando, a gente vai ver que ela tem uma característica circular. Ou seja, as distribuições, tanto para x1 quanto para x2, que são essas duas variáveis aqui, né, tem o mesmo, a mesma intensidade, vai lá, né? Ou seja, se distribui da mesma maneira, né? Tanto para x1 quanto para x2. Tá? Qualquer corte aqui nessa região vai fornecer a mesma coisa. E o que o vetor de médias fornece? O vetor de médias fornece justamente o valor máximo dessa gaussiana, que eu estou plotando aqui em duas dimensões, né? Agora é um sino em 2D, né? Tem mais cara de sino, na verdade, né? E o vetor de médias, ele está aqui, né? Então, ele é o centro, o valor máximo do que eu estou plotando por essas curvas de nível aqui, né? Desse corte que eu realizei, né? Então, o vetor de médias continua sendo esse pico máximo que a gente observa aqui, né? Então, uma matriz de covariância com sigma 1 igual a sigma 2 tem uma característica circular e o vetor de médias é o centro dela aqui. Se eu tiver uma variância muito maior em 1 do que em 2, o que acontece é que eu acabo achatando essa matriz de covariância, né? Então, eu estou pegando esses extremos aqui, é como se eu estivesse puxando aqui, né? Então, eu estou achatando essas curvas de nível aqui, né? De tal maneira que eu tenho uma variância maior em x1 do que em x2. Exatamente isso que está sendo dito aqui, né? Uma variação muito maior em x1 do que x2, pensando que isso aqui está em escala, né? Então, se eu fizer um corte aqui, agora o que eu estou fazendo estou achatando aquele meu sino, né? Deixando ele mais estreito de um lado do que em relação ao outro, né? Mas o vetor de médias continua sendo a posição central aqui desse cara. Então, se eu inverter, né, tiver um sigma 2 maior do que o sigma 1, o que eu posso esperar em termos de curva de nível é isso, né? Invertendo essa análise que eu estou colocando aqui, né? Então, veja, se eu conhecer o vetor de médias e a matriz de covariância, eu sei qual que é a cara dos dados, né? Eu sei se eles vão estar achatados, se vão estar mais arredondados, em que posição do espaço de features eles vão estar, né? Em que posição do x1 e x2 eles vão estar. O último caso que eu queria analisar aqui é quando eu tenho uma matriz de covariância não diagonal, ou seja, tem coisas que aparecem aqui, né? Com intensidades diferentes, enfim. Mesmo ter diferenças entre sigma 1 e sigma 2, né? E o que acontece é que eu acabo rotacionando a matriz de covariância, né? Então, o efeito desses caras aqui é fornecer uma rotação para a matriz de covariância, ou seja, sair dessa visão com essa cara aqui ou com essa cara aqui, passa a ter uma rotação aqui nesse espaço x1, x2, né? Esse corte aqui agora, então, mostra essa rotação nesse espaço, né? Então, conhecendo o vetor de médias, como eu falei, conhecendo a matriz de covariância, eu consigo dizer qual que é a cara dos dados ou como eles se distribuem em função dessas variáveis x1 e x2. Ou seja, voltando aqui ó, ao nosso exemplo, lá no meu desenho inicial, se a gente voltar aqui, ó, olhando só para a classe vermelha, né, a gente poderia imaginar que existe uma matriz de covariância, por exemplo, quase circular aqui, vai lá, e um vetor de médias que deve estar por aqui assim, que
que descrevem essa classe. Então, se a gente conhece qual que é essa matriz de covariância, consegue calcular ela, conseguir calcular esse vetor de médias, tanto para a classe vermelha quanto para a classe azul, a gente já tem um bom caminho andado para aquela ideia que eu comecei a nossa aula de hoje falando, né? Se eu conseguir, a grosso modo, tá, encaixar uma matriz de covariância em um vetor de médias para essa distribuição, eu achei uma maneira de representar esses dados por meio de uma PDF gaussiana multidimensional. Então, é por isso que eu estou falando essas coisas, né? Porque esse é o objetivo que a gente vai traçar numa das nossas análises das próximas aulas. Bom, por último, eu queria encerrar aqui com um exemplo no MATLAB, mas antes de eu ir para lá, só para deixar claro aqui quais foram as referências dessa aula, né? Então, usei aqui o livro do Duda e do Hart de reconhecimento de padrões, alguns exemplos do primeiro e do segundo capítulo lá do livro do Bishop, e algumas aulas aí do professor David Tex lá da Universidade de Delft. Então, vamos para o MATLAB. O que eu quero mostrar para vocês lá no MATLAB nesse primeiro exemplo aqui, nas funções usando o MATLAB que a gente combinou. Eu quero mostrar como que a gente pode gerar dados com essa distribuição gaussiana 2D, muito embora ela possa ser mais do que só 2D, tá? E quero mostrar também como que a gente pode interpretar isso no contexto aqui de algumas coisas que a gente vai fazer ao longo da disciplina nos próximos dias, tá? Bom, então o que esse código está fazendo aqui, tá? Então, primeira coisa, eu começo com um clear aqui, né? A tela e tal, e aí vem esse rand aqui, semente aleatória, tá? Essa linha de comando ela é usual quando eu quero fixar a semente aleatória ali para um determinado valor. Para quando eu for gerar números aleatórios, que é o que a gente vai fazer na sequência, eu sempre parto do mesmo ponto do algoritmo gerador de números aleatórios. Isso faz com que na execução, por mais que eu execute mais do que uma vez esse código, os números gerados eles vão sempre partir do mesmo ponto, então, por mais que eles sejam aleatórios, eles vão ser sempre os mesmos. Rodando a partir desse ponto, digamos, sem reiniciar o programa aqui, né? Então, o que eu vou fazer na sequência? Eu estou definindo um vetor de médias, então eu vou ter uma função gaussiana multivariada com um vetor de médias 1 e 1. Vou ter uma outra função gaussiana multivariada com um vetor de médias 1.5 e 1.5. E aí eu vou criar uma matriz de covariância que vai ser quadrada, né? 2 por 2, claro, né? Tem que ser. Com o valor de 0.2 para sigma 1 e sigma 2. Sendo 0 fora da diagonal principal, já vou mostrar onde. Aí cria uma variável D aqui, que é uma variável adicional, basicamente para dizer um número de dimensões, que é 2, né? Para a gente montar a matriz. Nfits aqui são o número de exemplos que eu vou gerar aleatoriamente, tá? Aí eu venho para uma função que é essa mvnrnd, que gera números aleatórios seguindo uma distribuição gaussiana multivariada, dado um vetor de médias, que é o μ1, e dado uma matriz de covariância, que é aquele sigma que eu defini anteriormente ali, vezes uma matriz 2 por 2, com 1 na diagonal principal, que é esse I aqui, função pronta do MATLAB, né? 1 na diagonal principal e 0 fora dela. Então eu vou gerar dados gaussianos multivariados, 2D, com esse vetor de médias, essa matriz de covariância e, como eu coloquei aqui, 10.000 exemplos para x1, 10.000 exemplos para x2. E depois vou plotar o x1 em blue e o x2 em red aqui, né? Para cada uma dessas, do que eu estaria usando aqui como duas classes, ou seja, estou gerando exemplos artificiais aqui para representar duas classes. Então, vou rodar esse exemplo aqui, para a gente ter uma ideia, tá? Vou só salvar ele aqui. E depois a gente vai brincar um pouco com os parâmetros ali para ver o que isso impacta, né? Então, veja, eu tenho um vetor de médias 1 e 1 e outro 1,5 e 1,5. Então, ele está rodando aqui. Apareceu para mim essas duas classes aqui. Ó. Então, uma está em 1,5 e 1,5, que é a vermelha, e a outra está em 1 e 1. Uma distribuição de 0,2 aqui, né? E você pode ver que a distribuição é meio arredondada porque a matriz de covariância é diagonal.
Então, se a gente for brincar com esses valores aqui, ó, então, por exemplo, se eu separar um pouco mais o Mi1 do Mi2, colocar esse vetor de médias lá em 3,5 e 3,5, vai acontecer? Certamente vai estar mais separado, né? Então, a gente consegue ter uma separabilidade maior, né? Antes eles estavam mais embaralhados, né? Então, a gente consegue observar essa característica, né? Se eu vier aqui, ó, e deixar, por exemplo, o valor de sigma 1, em vez de ser 0,2, eu colocar um 0,8, por exemplo, né? Vamos ver qual que é o impacto disso aqui na distribuição. Veja que agora a classe azul tem uma variância muito maior do que a classe vermelha. Muito embora, ainda assim, a gente tem uma matriz de covariância diagonal, né? Então, existe uma variabilidade maior da classe azul, mas ainda é arredondado porque ainda é diagonal. Eu poderia vir aqui e forçar uma outra coisa mais maluca ainda, que é fazer, por exemplo, 0,2, 0, 0 e 0,8 para essa matriz de covariância aqui. E deixar a outra como ela está. Então, veja que agora a classe azul ela tem uma variância maior em x2 do que x1, né? Então ele tem uma variância maior aqui nesse sentido aqui do que nesse sentido aqui, né? Poderia ser mais extremo nessa minha variância e colocar, por exemplo, 1,8 aqui, né? Vai afinar ainda mais, ó. Aqui parece que não é arredondado por conta dos eixos, né? Mas se a gente for olhar essa matriz de covariância aqui, ela ainda continua sendo aquela matriz redondinha. Esse cara aqui que está mais achatado, né? Então, essa é a característica dessa variabilidade dos dados aqui, né? Em função da matriz de covariância. Então, o que eu queria com esse exemplo? Mostrar essa função MVN-RND, que a gente vai usar bastante nas próximas aulas, para gerar dados 2D com distribuição gaussiana multivariada. Depois a gente vai ver outras coisas aqui que são importantes, mas eu só queria mostrar para vocês o impacto dessa função. Vai usar ela bastante, vai ter bastante referências a ela aí na sequência, tá? Então depois você pode também dar uma brincada com esse exemplo aí, rodar, tentar pegar um pouco mais de sensibilidade, né? Nesses parâmetros, mexer na média, mexer na matriz de covariância, para tentar entender um pouco melhor o que isso significa, tá? Eu posso também até diminuir o número de exemplos aqui, ó, deixar 100, vocês vão ver que vai ficar menos densamente povoado aí, então isso também tem algum impacto nas coisas que a gente vai analisar na sequência, né? Então minha sugestão é, dê uma brincada com essa função, veja aí o que você pega de sensibilidade dos parâmetros, porque a gente vai usar bastante, vai acionar bastante essa interpretação mais para frente. Então, estou encerrando aqui, a aula 1 terminou aqui, tá? A próxima etapa é a aula 2.